hoje nós vamos estudar a carta a Tito, mais um discípulo do apóstolo Paulo. Então, na prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu cartas a algumas igrejas e cartas aos seus discípulos. Nós já falamos de Filemon, vamos estudar Tito hoje e nas próximas aulas as cartas a Timóteo. Então, vamos ver qual o momento da história da humanidade em que nós estamos. Então, o momento que nós estamos estudando é o momento em que o Império Romano dominava o mundo. Durante o império de Calígula e Cláudio, o apóstolo Paulo ele foi preparado para ser enviado de Antioquia para as viagens missionárias e assim fundar igrejas na Ásia Menor e na Europa. Então, na primeira viagem, ele fundou as igrejas da Ásia Menor, na segunda viagem, fundou igrejas na Europa, e na terceira viagem ele vai visitar todas essas igrejas e fundar novas igrejas também, como por exemplo a igreja em Éfeso. Foi uma grande bênção. E a quarta viagem missionária, ele vai de Jerusalém em direção a Roma. Vai ser julgado também em Cesareia, e em Roma ele vai passar um tempo encarcerado. Na verdade, são 2 períodos de cárcere. E ele vai ser julgado e vai morrer por volta do ano 67, martirizado. Segundo a tradição cristã, acredita-se que o apóstolo Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero. Bom, vamos ver agora no mapa as cartas paulinas, para onde elas foram enviadas. Então você vê aí Roma, Filipos, Tessalônica, Corinto, Galácia, Éfeso e Colossos. E você vê uma ilha aí embaixo que é a ilha de Creta, exatamente o local aonde estava Tito, aonde ele estava realizando o seu ministério. O tema central da carta a Tito é a organização e manutenção da igreja. O apóstolo Paulo vai dedicar a ensinar a Tito o que ele deve fazer nas igrejas que ele estava fundando, que ele estava trabalhando. Então, para entender um pouquinho quem é esse personagem Tito, vamos ler a carta aos Gálatas. Vamos lá, carta aos Gálatas, capítulo 2. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então aqui a carta aos Gálatas fala sobre um momento emblemático, Logo após Paulo estar em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, entre a primeira e a segunda viagem missionária, houve aquele debate, afinal, os cristãos gregos, os gregos que se convertiam ao cristianismo, eles tinham ou não que praticar as leis judaicas, por exemplo, a circuncisão. E aqui fala que o apóstolo Paulo defendeu a Tito não circuncidar. Bispo G, nós vemos 2 situações complicadas, porque Tito, ele não permitiu que praticasse a circuncisão, mas Timóteo sim. Por que essa diferença? Por que tratar os 2 filhos na fé de forma diferente? O que ocorre é que eram áreas diferentes. Eu acho assim, a tolerância é uma coisa que inclusive o apóstolo Paulo, ele coloca uma certa liberdade. Então, ele mesmo coloca da seguinte forma, que ele se fazia de fraco para com os fracos para conquistar aos fracos. Fazia-se de forte com os fortes para conquistar aos fortes. Então, houve época que Paulo fez um voto, que era uma forma de dizer que cumpria com a lei judaica, porque ele tinha que dar um bom testemunho diante dos judeus. Então, a esfera de atuação de Tito era diferente da esfera de atuação de Timóteo. Inclusive, essa carta a Tito, ela também é endereçada a Timóteo. Então, ela depois circula e ela vai até Timóteo também. Então, não é que é uma contradição em relação àquilo que Paulo fala para um e fala para outro. Era baseado naquilo que era o local, o momento local, a situação, o tempo. Então, não há contradição nisso, porque eles estavam ali mantendo algumas características para não criar, porque ao local onde Tito atuava, havia uma condição muito mais forte, vamos dizer, daqueles que eram, vamos dizer assim, representantes dos cristãos ligados aos judeus. Muito bem, então,
Vamos ler então exatamente um exemplo do que o Bispo G está falando, da influência de Tito em Corinto, por exemplo. Nós vemos ele muito mais atuante com os gregos ali convertidos, né? Talvez o chamado dele era mais voltado para os gregos do que necessariamente para os judeus, mesmo tendo judeus em praticamente todas as grandes cidades gregas, né? E Corinto tinha um grande contingente, Contingente apesar também. de ser um local, vamos dizer assim, cosmopolita, um local onde tinha Sim. de origem grega, tinha muito, né? Porque quando houve a diáspora, as principais cidades do mundo é que receberam os judeus, né? E uma delas, Corinto. E nós vamos falar daqui a pouquinho de uma colônia em Creta. Imagine, Creta tinha uma colônia de judeus, né? Então, sempre vai haver essa preocupação pelo apóstolo Paulo de tratar esses dois públicos, porque eram dois públicos muito diferentes. Os judeus que se convertiam, que já tinham mais contato com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento, e os gregos que nunca tiveram contato com absolutamente nada, né? Com Jeová, Deus, nada disso. Então, a forma de trabalho ela era distinta. Vamos ler então a carta aos Coríntios. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Então nós vemos no primeiro momento, veja aí no mapa da terceira viagem missionária, que antes de ir a Corinto, o apóstolo Paulo enviou Tito. E ali Tito teve um tempo em Corinto e vai trazer ao apóstolo Paulo um relatório de como estavam as condições de Corinto. E aí o apóstolo Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, que é a resposta a esse relatório de Tito, enquanto o apóstolo Paulo estava na Macedônia. Vamos ler isso. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulos 7 e 8. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. A Bíblia não trata Tito como um apóstolo, mas nós vemos nele uma liberdade. Aqui o apóstolo Paulo trata isso, né? Como com liberdade ele obedecia o envio e ele ia. A dedicação que ele teve em Corinto, ele ficou um bom tempo em Corinto, auxiliando Apolo, né, ajustando algumas coisas ali da igreja. Nós vemos uma dedicação muito grande, e talvez dessa geração nova, Tito e Timóteo sejam os mais expressivos, né? A gente não quer aqui minimizar Epafrodito, Epáfras, todas as outras figuras, Priscila, Áquila, Apolo, são figuras importantes, mas nós vemos Tito e Timóteo com muito mais intimidade com o apóstolo Paulo, tanto é que são as cartas que o apóstolo dedica à formação, à preparação deles, né? E um detalhe assim também interessante é coisas pessoais, né, que ele trata, inclusive com Tito, mesmo com Timóteo, mas um pouco mais ainda na carta com Tito, mostrando essa liberdade que você está falando, essa proximidade que ele tinha com o apóstolo Paulo. Obviamente, aqui, essas cartas não mencionam o apostolado, mas com certeza, na sucessão, ambos se tornaram apóstolos, dá nem para ter dúvida alguma. Com certeza. Nós vemos a tradição, na época, Bispo G, tratando eles como bispos. Mas era uma religiosidade que já havia permeado, coisa que nós ainda enfrentamos hoje, a religiosidade anti-apostólica, que não reconhece apóstolos, já existia também no final do século I. O século I já tinha essa prática, né, de alguns falar, não, é apóstolo, mas o que é estranho, porque o próprio apóstolo Paulo, Barnabé, eram tratados como apóstolos. Por que não ter mais apóstolos?
né, não se limitar aos 12. Então era uma coisa muito esquisita isso, né? Mas nós enxergamos realmente esse envio sobre a vida deles, porque eles também fundaram igrejas. E Creta é uma ilha, nós vamos ler agora, que não é ilha que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, que ele passou por Creta. Ele passou na 4ª viagem, voltando como prisioneiro, não fundando a igreja. Ainda foi em bons portos, ou seja, ele só passou pelo porto. Então, em algum momento, talvez Lucas não tenha narrado em Atos dos Apóstolos, ou o apóstolo Paulo realmente fundou uma igreja em Creta, esteve ali, enfim, se relacionou, ou foi só de passagem, só deixou ali Tito, né? Ou ele nunca esteve em Creta, passou realmente, como fala, fez uma conexão, né? Hoje, se você é avião, você fez uma conexão no aeroporto, né? E quem fundou mesmo a igreja foi Tito. Existe, né? Nós sabemos que existe a possibilidade de existirem outras cartas, né? Mas o que a gente atribui mesmo seria mais Tito mesmo, que foi enviado por Paulo, começa a igreja lá, né? Então, como em Colossos nós falamos de Epafrodito. Né? Muito bem. Epáfras. Muito bem, Epáfras. Vamos ver agora capítulo 1 de Tito, para falar um pouquinho sobre Creta. Vamos lá, carta a Tito, capítulos 1 e 3. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Quando te enviar a Artemas ou a Tiquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, fala agora da cidade de Creta, o local onde Tito estava e que ele ali realizou seu ministério, fundou uma igreja. Então nós vamos ver a preocupação da carta sobre essa organização, essa manutenção da igreja, a formação de novos líderes, até porque o apóstolo Paulo dá uma direção a ele ir a Nicópolis, que ficava no noroeste da Grécia, era bem distante de Creta, era no outro lado da Grécia. Então, se ele deu essa orientação para vir até Nicópolis, ele também fala, olha, você precisa preparar pessoas para te substituir. Pessoas, presbíteros maduros, que vão continuar o trabalho que você começou. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esta ilha curiosa, a ilha de Creta. Creta é uma comprida e montanhosa ilha no mar Mediterrâneo, que, segundo a mitologia grega, era uma das moradas de Zeus. Knossos era a cidade mais importante da realeza, com palácios impressionantes, representando uma forte civilização durante o período de Abraão até Moisés. Acredita-se que os filisteus, inimigos de Israel, são povo queretita, originado na ilha de Creta. A partir do século II a.C., os judeus desenvolveram uma forte colônia sob a proteção romana. Apóstolo Paulo tinha uma visão depreciativa dos cretenses, por causa da mentira que falavam sobre o túmulo de Zeus na ilha e os hábitos glutões e preguiçosos proferidos pelo poeta e profeta reformador Epimênides, séculos antes. Creta tem uma das ruínas mais preservadas de um período muito antigo da Grécia, né? Coisa de 4.000 anos atrás, que são palácios incríveis, né? Quem faz normalmente viagem ali à região do Egeu, do Mediterrâneo e do Egeu, na Grécia, tem contato com essa cidade, como foi falado, a cidade de Knossos, que tem vários palácios, é algo assim realmente impressionante. Mas o auge da ilha de Creta foi durante o período de Abraão até Moisés, era muito, muito antigo. Todo aqueles... do minoico, né? Minoico, né? Que Minos era o grande rei, né, daquela civilização que surgiu. E muito se acredita, Bispo G, realmente que os filisteus vieram dessa região, ainda que não fossem descendentes dos europeus, fossem descendentes cananitas, né? Mas que eles tiveram ali uma colônia ou uma origem nessa região de Creta. Então, essa miscigenação, ela também pode ter existido, porque a estatura dos filisteus era uma estatura mais pré-europeia do que propriamente, vamos dizer assim, para o Oriente. A despeito também de um detalhe, que mesmo antes da Grécia, da cultura Grécia, essa cultura minoica e o despontar foi anterior em Creta. Então, partiu daquela região que nós conhecemos, que é a Mesopotâmia, o desenvolvimento da civilização foi para Creta, e depois que ela alcançou
a Grécia. Então, talvez aí uma miscigenação entre os europeus e essa cultura, que é uma cultura mesclada. É muito interessante a cultura minoica. Ela é uma mistura dos gregos com as coisas orientais. Olha só. É muito interessante. Ela tem toda assim uma cultura de pinturas rupestres, bem voltadas para os gregos, mas com uma tendência mais aos animais, alguma coisa que é mais colocada para o Oriente, né? Os deuses. Muito bem, vamos ver aí no mapa, essa região de Creta, ela fica bem, ela divide, né, o Mediterrâneo e o Egeu, tá bem nessa divisão, né? Tem as ilhas do Egeu aí. Então você vê do lado direito toda a região da Turquia hoje, que era chamada de Ásia Menor. Nós estamos aí dando um zoom, né, nos aproximando da região da Grécia. Então em rosa, né, está a ilha de Creta. E aí de Creta, provavelmente Tito, ele saiu e ele subiu lá ao norte, na região de Nicópolis. Então essa costa seria o noroeste da Grécia. E tudo indica que realmente ele foi para lá, porque depois ele vai para uma outra região da Grécia, mais próxima ainda da Itália. Isso está comprovado na passagem de Timóteo. Então vamos ler aí a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então aqui o apóstolo Paulo fala que Tito foi a Dalmácia. Então, se a gente fizer um cálculo, Bispo G, que ele tem escrito a carta de Tito a Tito por volta de 63 depois de Cristo, né, que ele estava em prisão, e ele tinha, na verdade, saído do primeiro cárcere, né, e depois, não se sabe a certo motivo, ele foi preso novamente, julgado e decapitado. O apóstolo Paulo. Então, nessa carta aqui a Timóteo, ele já está no final da vida dele, já muito próximo de morrer, já por volta do ano 65, né, por aí. E aí ele fala, olha, todo mundo me abandonou, e alguns foram enviados, por exemplo, Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Então, com certeza, Tito deve ter passado por Nicópolis, cumprindo a ordem do apóstolo Paulo, e você veja aí no mapa, né, toda a dimensão do Império Romano, aí são as principais regiões, né, orientais do Império Romano. Você vê a Ásia Menor, Egito, a África, enfim. Então, aí ao centro está a Grécia, e a Dalmácia, ela fica entre a Grécia e a Itália, vamos colocar assim. Então, a Dalmácia é o que hoje seria a Croácia, a Albânia, né, esse litoral aí, esta região, que era onde Tito estava, já próximo do fim da vida do apóstolo Paulo. Ali é Mar Adriático, né? Aquela região também, né? Então, é uma região onde hoje seria a Croácia, o litoral croata, né, e também uma boa parte da Albânia, né, mais continental. Então a gente vê o evangelho se expandindo, interessante, né? Que a gente vê a expansão do evangelho, nós vemos os envios, como isso é algo maravilhoso, cumprindo a ordenança de Cristo em Atos 1:8. Bom, Bispo G, de cara a carta vai começar no capítulo 1, com as orientações do apóstolo Paulo sobre os presbíteros, certo? O que significa presbítero, Bispo G, no grego, e também o que é essa figura? O que o presbítero representa na igreja? Então, o presbítero, o termo, né, presbíteros, quer dizer o ancião. Então, o ancião era a pessoa mais madura, mais, vamos dizer assim, experiente, e por causa dessa experiência era colocado sobre ele fatores administrativos. Então, não era só uma pessoa que tinha um contingente espiritual, deveria ter sem dúvida, mas que teria também esse contingente de ordem administrativa. Não seria quase que um bispo, vamos dizer, na condição daquela época da igreja. Mas ele não exercia aquilo que era o domínio sobre as igrejas. Ele era o presbítero, era de uma igreja local, mas compunha uma área administrativa da igreja. É como se fosse hoje o pastor de uma igreja local? Isso. Apesar de não ter uma efetividade como um pastor em termos de ministração, de acompanhamento. Entendi. Ele atribuía mais coisas assim, administrativas Gestão propriamente. Mesmo, né? Agora,
o presbítero obrigatoriamente tinha que ser ancião ou o termo era usado ancião por ter mais maturidade? Pelo fato de ter começado a igreja, e quando ela começou, nós vemos, por exemplo, quando foram eleitos os diáconos, então eram pessoas que tinham uma certa atividade, então começaram os diáconos. Os presbíteros foram posteriormente, por causa até de haver um controle sobre a diaconia. A diaconia naquela época era para cuidar da área social. E aí é que foi crescendo a área administrativa da igreja, e aí eles deram a pessoas mais experientes, por isso chamavam presbíteros. Mas não se tornou propriamente a designação do ancião. Ok. Era para até, podia ser até pessoas mais jovens, mas que tinham os atributos de alguém muito experiente. Vamos ver aí um resuminho numa tabela de todas as características que o apóstolo Paulo vai falar sobre presbíteros, os versículos 5 até o 9. Então, ele vai falar que deve ser irrepreensível o presbítero, marido de uma só mulher, imagine, né, os problemas que tinham na época, né? Filhos obedientes, tinha que ser humilde, manso, sem ganância, sóbrio, hospitaleiro, prudente, justo, dedicado a Deus, disciplinado, firme na doutrina, motivador, exortar à retidão, né, sem medo de exortar, ser firme e posicionado mais no sentido, né, de ser responsável, né, de estar ali atuante mesmo, né, não se omitir no momento da necessidade e principalmente na gestão e administração da igreja. Muito bem, vamos ler então os versículos 10 a 15 e vamos entender os detalhes da carta a Tito. Vamos lá, carta a Tito, capítulo 1. Porque existem muitos insubordinados pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Bispo G, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando uma dura, né, aos cretenses, né, falando, ó, você toma cuidado e posiciona aí os cretenses, por quê? Porque a fama deles é real, né, são preguiçosos, glutões, né, é aquela imagem do bacanal, né, acho que o que vem à cabeça é aquela coisa do bacanal, trabalha pouco e só na curtição. E tem o lado, né, porque aqui também a colônia judaica era muito forte e entrou um pouco nos costumes, né. Então a gente percebe que tinha esse lado, um lado da religiosidade dos judeus e também um lado, vamos assim, voltado para os valores, né, da carne, de forma muito exasperada. Então ele manda para dar uma dura mesmo, né, para que eles possam não ficar seguindo um conjunto de regras, mas ter a pureza verdadeira no coração na forma de atitude. Eu entendo assim, para nós brasileiros, assimilar o evangelho é muito mais fácil porque nós temos uma tradição cristã no país. É verdade. Né? Agora, eu fico imaginando um grego e, de repente, você vem falar de Jesus, aí ele vem com todos aqueles hábitos terríveis, né? Por exemplo, sexuais, pervertidos, imoralidade, tudo que já vem natural do cretense. Aí se mistura com as fábulas judaicas, ou seja, com os conceitos da religião judaica, então era algo assim, terrível, era um negócio que... Paulo fala, você fica firme aí, porque não deve estar fácil mesmo. Então, você imagina o tempo para que, vamos dizer assim, um grego, né, um cretense, ele assumisse a verdade do evangelho. Porque até os deuses que eles tinham habilitavam ao erro. Então, os deuses habilitavam o erro, porque os deuses gregos eram com mais defeitos do que os próprios seres humanos, né? Então, era uma guerra muito grande. A tolerância, Paulo ensinava, por causa até dessa característica. Mas, mesmo tendo essa tolerância, a gente vê que algumas coisas que são, assim, valores da carne, Paulo é diametralmente oposto aos valores da carne, porque não se trata só de uma questão religiosa, até de postura, né? E nós vamos ver isso no capítulo 2, porque até o versículo 10 ele vai orientar sobre relações interpessoais na igreja, como se relacionar com o idoso, com o viúvo,
tantos detalhes diferentes, e os versículos 11 a 15 que nós vamos ler, aí ele vai pegar firme com essa questão dos valores espirituais, né? Vamos ler. Vamos lá, Carta a Tito, capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos lá, Bispo G, 2 pontos aqui. Primeiro ele fala sobre aguardando a bendita esperança. Então ele vai aqui falar, é claro, daquilo que é pertinente ao Evangelho, a graça salvadora de Cristo, o que ele deveria pregar, o que deveria ensinar, o que deveria posicionar esses cretenses. Mas, Bispo G, nós vemos aqui, eles acreditavam naquela época que Jesus estava voltando, assim como nós também acreditamos. Na verdade, ninguém sabe se vai chegar amanhã ou se vai ainda mais milênios. É verdade. Mas eles tinham uma esperança muito forte e sempre há essa demonstração, né, por parte do apóstolo Paulo. E o grande segredo é o que nós já falamos na carta aos Tessalonicenses, né? É entender que Jesus vai vir como um ladrão na noite. Amém. Ninguém sabe, esteja preparado. Então ele vai tratar dessa questão da esperança, mas ele fala também da posição da autoridade da igreja. Então ele fala, ninguém te despreze. Então, naquela época provavelmente existia, né, essa questão, porque ele era jovem, Tito era jovem. Então, vê alguém que é considerado como que um bispo, e de repente é jovem, e vai num local onde existe toda uma tradição de ordem judaica, que é baseada também, porque a tradição judaica, ela não permite que determinados jovens... Paulo era uma exceção, assim, absurda. Ele já jovem assumiu uma condição que dificilmente assume. E ainda mais em meio aos gregos, né, também, que tinha toda uma hierarquia. Os filósofos, né? E filósofos. Então, tinha toda uma estrutura de hierarquia muito forte. E, de repente, ele vai lá levando algo que é diferente do que os dois ministram. Tanto os gregos quanto os judeus. Então, é realmente algo difícil, né? Como é que eu vou levar algo diferente para alguém que está acostumado e que pode não me levar em conta? Mas o apóstolo Paulo, já conhecendo, já brifa ele do que deve ser feito, né? Falou, ó, não liga muito para a tua idade, não. Vai para cima, né? É interessante isso, né? Como nós temos exemplos aqui, Tito e Timóteo na Bíblia, e nós temos muitos bispos e pastores jovens, inclusive à frente de igreja. Verdade. Então é comum, muitas vezes, tanto na Casa Verde como em Pirituba, as 2 igrejas, né, que eu dirigi, que estou dirigindo agora Pirituba, comum ver algumas pessoas que já têm muito tempo de igreja virar e falar, nossa, é tão jovem, já é bispo. É interessante. É interessante mesmo. Não é? Mas a gente vê que isso não está diretamente relacionado ao tempo da idade, mas sim a vivência com a relação com a igreja. Então, às vezes eu brinco assim, eu falo assim, depende do ponto de vista. Porque quanto tempo você tem de evangelho? Vamos supor, uma pessoa que tem 60 anos, ela fala assim, eu tenho 20 anos de evangelho com 60 anos de idade. Eu falei, pois é, eu tenho 29 anos de idade, mas eu tenho 29 de evangelho. Então, tudo depende do ponto de vista. E a maturidade espiritual, ela não é, vamos dizer assim, comportamental no aspecto daquilo que é uma maturidade humana. Sim, é claro. Ela é muito diferente, porque a gente conhece pessoas que têm uma maturidade, são pessoas responsáveis, assim, comportamentalmente, mas que, diante dos valores espirituais, não tem uma entrega, porque mais do que uma maturidade humana, é o sentimento de entrega, é o amor, é o zelo. Acho que a palavra mais correta para dizer o que é uma pessoa madura espiritualmente é o zelo dela pelas coisas de Deus. Sem dúvida, e as nossas referências não podem ser referências humanas. Sem dúvida. Que tem essa imagem daquele que é ancião e coisa do gênero. Não. Jovens que muitas vezes estão muito bem preparados, que estão exatamente recebendo do Espírito a autoridade e a essência necessária para fazer a obra, né? Então, é claro, existem pastores jovens, bispos, sim, mas foram preparados, foram capacitados, não é? Existe também uma preparação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, que precisa ser ancião para ser bispo.
Não, por exemplo. De forma inclusive, alguma. a gente vê que Paulo fala que uma característica principal é o zelo. Ele fala, no zelo mostra-te. Exato. E assim, eles tratam muito esse lado, porque eles dois eram zelosos. Como você colocou, né, Tito? Paulo envia e ele vai. Independente do peso, da distância, do tempo, da perda, o zelo pela obra é o que o fazia muito mais maduro do que qualquer pessoa, vamos dizer, numa maturidade humana. Bom, entramos no capítulo 3, já é um capítulo bem diferente, vai começar falando sobre submissão, sobre o foco na missão ministerial, né? Vai falar assim, olha, Tito, não perca o foco, né? Vai para cima, você está debaixo do envio, tem unção sobre a tua cabeça. E nós vamos encerrar lendo os versículos 9 ao 11. Vamos lá, carta a Tito, capítulo 3. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então aqui o apóstolo Paulo, né, encerrando a carta, falando, olha, evita qualquer coisa inútil, não perca teu tempo. Porque muitas pessoas, e nós vivemos ainda isso, né, na nossa sociedade, nós vemos aí pessoas que estão mais preocupadas em discutir, vou dar um exemplo, sobre seitas ocultas do que falar de Deus. Então, a pessoa assim, que você viu a seita tal, você sabe que vai dominar o mundo, vai falar da questão da nova era mundial e todas aquelas coisas e tal. Eu falei, meu Deus, mas eu acho que tem tantas coisas, né, terríveis além disso, né, a prática de tantas religiões aí, tantas coisas, e a coisa sem religiões que também são terríveis, e enfim. E aí fica aquela discussão, e que não salva nada, não salva ninguém. Verdade. Né? Eu acho que aqui o apóstolo Paulo estava falando de algo que 2000 anos continuaria acontecendo, né? Não perca teu tempo com genealogia, quer dizer, coisas que querem falar, será que o evangelho é isso? O evangelho não é isso, o evangelho não tem nada a ver com isso. E aqui você vê, né, que ele fala, né, o homem faccioso, você o evita. Depois você chamou a primeira vez, a segunda vez a atenção, você, olha, não dá moral, não dá pano, porque o cara que é faccioso vai se alimentar do quê? Da facção. Então, deixa ele, né, isola, esfria, deixa ficar lá no seu cantinho e acabou. Acho que qualquer coisa que nós estudamos de ordem cultural que seja proveitoso para espiritualmente nós agirmos. Aí uma outra coisa, vou estudar uma guerra espiritual, mas aí sim tem um foco de avanço e expansão da igreja. Agora eu ficar discutindo, estudando um monte de coisa para saber o que domina o mundo, o que isso vai mudar? Né? Então, acho que o apóstolo Paulo aqui, com muita precisão, ele fala, vamos gastar o nosso tempo pregando o evangelho. Né? Não vamos gastar nosso tempo com coisa inútil, porque tem muito a se fazer e vamos preparar a volta do Senhor Jesus. E é isso que a igreja está fazendo e por isso que nós temos a Rede Gospel de televisão 24 horas por dia, 7 dias da semana, falando do amor de Cristo a você que nos acompanha pela primeira vez ou a você que sempre nos acompanha e é edificado e preparado para exercer o seu ministério. Vamos revisar a aula de Tito. Na aula de hoje, estudamos a carta de Paulo a Tito, seu filho grego na fé. Tito auxiliou Paulo em Corinto, pois foi bispo em Creta, e ainda atendeu ao ministério na região noroeste da Grécia e Croácia. A carta tem como tema central a organização e manutenção da igreja, pontuando as características essenciais de um pastor dirigente, corrigindo a postura dos cretenses diante de seus maus hábitos culturais e do ensino enganoso de falsos profetas. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.